Palavra do Senhor aberta, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Graças a Deus. Tessalonicenses, capítulo de número 5. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Todos encontraram. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora nós vamos lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Só voltar um pouquinho para trás aí. Efésios 5, 21. Glória a Jesus. Graças a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Por favor, desligue esse ventilador para mim. Desligar aí. Podeis assentar. Acende a luz para mim. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos fala nessa noite sobre a necessidade de vigiar. Sobre, Marcelo, está com duas cadeiras aí? Tem duas aqui, se quiser pegar.
A palavra do Senhor nos fala sobre a necessidade de vigiarmos. A nossa vida, ela é feita de situações que muitas das vezes sobrevêm sobre nós, dias difíceis. Mas nessa noite eu quero falar algumas coisas, alguns conceitos aqui, para que você tenha a plena segurança de que você está no dia, ou seja, você está brilhando, ou seja, você está sendo visto. A palavra do Senhor fala que nós devemos estar, amados irmãos, consolando uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A palavra do Senhor nos diz aqui em Tessalonicenses, capítulo de número 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos aqui algumas vezes sobre fruto do Espírito, sobre obras da carne, e nós temos algumas situações que a gente tem vivido, e talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem é o autodomínio. A gente conseguir se dominar em detrimento da situação que estamos passando. Às vezes uma pessoa fala algo para nós e o nosso intuito é de revidar na hora. Não, você é um bocó, não, bocó é você. Não, você é um besta, não, besta é você. E tal, nós temos a intenção de revidarmos na hora. Mas a palavra do Senhor, ela fala que nós podemos até irar, mas nós não podemos pecar. Porque quando eu iro e eu consigo segurar a minha ira, eu estou expressando domínio próprio. Eu consigo me dominar. Mas quando eu não consigo me dominar e eu faço alguma coisa contra o meu irmão, eu peco contra o meu irmão. E a palavra do Senhor fala que nós devemos porque Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas como nós temos uma parte nossa que é alma e é sentimento, o próprio Deus sabe que nós vamos irar. Agora, o que vai vir em detrimento desta ira é que pode fazer toda a diferença. Nós vemos aí casos de homicídio, nós vemos aí casos de lesão, nós vemos aí casos de palavras que foram faladas no momento em que você estava irado, e que depois, para você consertar aquilo ali, foi uma dificuldade danada. Há três coisas que não tem volta: uma palavra falada, uma oportunidade perdida, são coisas que não tem volta. Quando você fala uma coisa, falou, saiu. Quando você lança uma flecha, lançou, não vai voltar mais. Então nós temos que vigiar, porque nós podemos espiritualmente matar uma pessoa pelo aquilo que falamos. Espiritualmente nós podemos fazer com que alguém perca a salvação, por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer também. Porque muitas das vezes nós temos a oportunidade de tirar alguém de uma situação e nós não tiramos. Às vezes você vê um amigo seu ali na rua e ele está numa confusão, em vez de você chegar lá e tirar, talvez você vai lá e vai insuflar o negócio mais ainda. Às vezes um casal está discutindo e o filho, ao invés de chegar e o pai, a mãe, vamos apaziguar aqui, não, ele chega lá e ele insufla mais ainda. Ah, minha mãe falou isso, ah, meu pai falou aquilo, e aí de repente uma coisa que talvez poderia ser resolvida entre o casal acaba virando um pandemônio ali, acaba virando um quiprocó, e as pessoas acabam discutindo. A palavra do Senhor fala aqui no versículo de número 14, de número 12, e aqui nós começamos a nossa ministração dessa noite. A palavra diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham em vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Está falando de quem aqui? Quem sabe me dizer?
Está falando de quem aqui, gente? Está falando sobre a sua liderança. Está falando sobre o seu pastor. Está falando sobre o seu líder de grupo. Está falando sobre a pessoa que tem autoridade sobre você. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. A coisa mais complicada que tem na igreja é quando um irmão se levanta contra o outro. Sabe por quê? Porque sempre vai ter o grupo dos bateristas, sempre vai ter os grupos da caixa de som, vai ter o grupo que bebe água, vai ter o grupo da Bíblia, e vai ter o grupo que não é nada também. E muitas das vezes o grupo que não é nada é o grupo que mais cresce na igreja. Por quê? Porque ele não está perdendo o tempo dele, nem observando se o outro está crescendo, se o outro não está. Ele não está prestando atenção se o outro, ele não está com inveja, talvez, não sei se inveja seria a palavra, mas ciúmes, talvez, que o outro se deslanchou e o outro ficou. E quando nós percebemos isso, eu me lembro de uma ministração que eu ouvi há muito tempo atrás. Existem lugares que as pessoas acham que só eles que vão ser salvos. E aí, para eles você não é nada. Para eles Deus não fala com você. Você pode orar, chorar lágrimas de sangue, Deus não fala com você de maneira alguma. E existem pessoas na própria casa do Senhor que ela é capaz de morrer pela placa da igreja, mas ela é incapaz de ministrar perdão sobre a vida dos irmãos. Essa igreja que ela tem por hábito não, nos seus estatutos, os motivos pela qual uma pessoa é desligada do ministério. E não é por qualquer motivo, mas é por um motivo muito grave. E o principal motivo que a pessoa é desligada desse ministério aqui é conversa fiada, fofoca, futrica para alguns. Quando você fala de alguém, quando você, por exemplo, se uma pessoa chega perto de mim e fala assim: ô pastor, eu vi o fulano em tal situação, é uma coisa. Ah, pastor, me falaram que o fulano estava em tal situação, é outra coisa. E eu não costumo nem dar ouvido para isso, porque nós temos tanto o pastor Josué quanto eu, temos essa linha de raciocínio. Para que alguém seja desligado do ministério, é preciso que tenha provas daquilo que se viu. Tem que ter algo palpável para ver. E as pessoas têm que entender uma coisa: a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A minha esposa tem o costume de dizer o seguinte, que aquilo que os olhos humanos não vê, o Espírito Santo revela. E revela mesmo. E você sabe por que ele revela? Não é para envergonhar ninguém, não. É para que haja conserto. Agora, tem pessoas que elas não estão interessadas no conserto. Tem pessoas que vêm à igreja porque ela não tem lugar nenhum para ir. A verdade é essa. Ela vem na igreja porque ela não tem futebol na televisão, ela não tem um clube para ela ir, ela não tem amigos, então ela vem para a igreja porque aqui ela acostumou com a filosofia da igreja. Só que crente não tem que acostumar com filosofia de igreja, crente tem que conhecer Bíblia, crente tem que viver Bíblia, não tem que acostumar com filosofia da igreja. Ah, porque canta ali e tal, que não sei o que, olha aqui, ó, olha a frase que eu pedi para colocar aqui. Paga aí, fazendo favor. Vamos todos ler aqui. Ó, 1, 2, 3. Senhor Jesus, sofrer contigo é melhor do que errar. Pode ser. Senhor Jesus, sofrer contigo é melhor do que errar. Porque quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Quando a gente erra, a gente tem que consertar. Então é melhor estar em Cristo do que errar. A palavra do Senhor diz aqui, no versículo 14, exortamos, no 13 aliás, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros.
Quando nós estamos trabalhando, quando eu e o pastor Simar sentamos, vamos fazer as coisas da igreja na semana, não temos que conversar isso com fulano, temos que chegar em ciclano e fazer isso, precisamos conversar com o Bertão sobre isso, está pisando a bola nisso aqui e tal, papapá, que negócio todo. Nós queremos que a Irmandade viva em paz, porque uma igreja que vive em paz, a presença do Espírito Santo está nela. E a palavra diz aqui: e os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Às vezes você pode achar que eu estou dormindo o dia inteiro. Grande engano seu. Às vezes você pode achar que a pastora não está fazendo nada o dia inteiro. Grande engano seu. Porque 90% das nossas conversas é sobre cada um de vocês aqui. Olha, precisamos de um discipulado com fulano nessa área. Precisamos conversar com fulano aqui, desse jeito. Precisamos fazer isso dessa forma. Então a gente está sempre conversando sobre vocês. E a palavra diz lá no 14: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos. Esse negócio de insubmisso é um cara sério. Insubmissão, ela causa rebelião. E rebelião na Bíblia é igual ao pecado de feitiçaria. Se você é rebelde, se você é ensinado de uma forma, se o pastor, a pastora, o seu líder chega perto de você e te ensina uma coisa, se ele te ensinou, é porque ele teve direção para te ensinar daquela forma. Agora, se você não acata aquilo que você está aprendendo, e aí você quer fazer da sua forma, você está se levantando contra o seu líder. E aí, quando você se levanta contra o seu líder, você vai achar alguém que você vai fazer assim com ele. Então, menina, mas o pastor, essa pastora, a líder lá do não sei o que, falou isso. O que você acha disso? Eu acho que está errado isso aí, que não sei o que. Você começa a levar um motim dentro da igreja. E aí, amados irmãos, você também tem que estar preparado para a retaliação que virá. Porque quando você se levanta em rebelião contra a igreja, a palavra diz que o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Vou citar um exemplo aqui claro da palavra de Deus. Saul foi escolhido para ser rei de Israel. Foi ungido rei de Israel. Mas um dia, o que acontece? O Deus manda ele ir lá e destruir os amalequitas e não trazer nada de lá, e não deixar ninguém vivo, nem homem, nem mulher, nem criança, nem boi, nem nada, não trazer nada. Mas ele foi e fez só metade do serviço. Foi lá, matou tal, trouxe o rei, tal. E o profeta foi lá e sacrificou os bois. O profeta chegou para ele: que loucura é essa que você fez? Você desobedeceu o Senhor, que não sei o quê. E aí ele pega e fala: não, mas eu achei que eu queria fazer um sacrifício ao Senhor. E Deus fala: mas o que você prefere? É melhor obedecer ou sacrificar? E ali Saul perde a bênção de Deus. E Deus se afasta de Saul. Mas Saul, o que ele faz? Ele pede o profeta que deu uma volta com ele, no meio do povo, para que o povo achasse que Deus estava com ele. E Saul ainda reina 30 anos sobre o povo, pela mão e pela força do seu braço. E quem ele mais perseguiu durante isso? Davi. Porque Davi foi ungido lá quando era mancebo. Nós já falamos aqui, Deus chama crianças, Deus chama jovens, mas Deus coloca a responsabilidade na mão de homens e mulheres com compromisso. Aleluia. E a palavra do Senhor fala: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestai os insubmissos. Então, quando você é insubmisso, e a insubmissão é em qualquer sentido, seja marido, seja esposa contra o marido, seja você contra o seu líder, seja em qualquer situação que tem uma liderança sobre a sua vida, você deve ser submissa a essa liderança. É evidente que se o seu líder mandar você pular lá do prédio de 25 andar e cair lá de cima, você não vai fazer isso. Mas aquilo que estiver dentro da palavra de Deus, você tem que fazer o que está dizendo para você fazer. E a palavra diz: consolei os desanimados. Existem pessoas que desanimam na caminhada, e você vai atrás dela 1,
2, 3, 4, 50, 25 mil vezes. Mas a pessoa não quer. E aí a gente vai, consola o que está desanimado. Olha, vem rapaz, vamos pegar firme, vamos caminhar e tal. Mas existem pessoas que não querem. Existem pessoas que querem voltar para o Egito. Existem pessoas que querem voltar lá para a vida do mundo que elas tinham. Porque lá o pecado era bom, bebia, usava droga, fumava, prostituía, fazia o diabo a quatro lá. Então para eles aquilo satisfazia a carne deles. Eu falo, ser crente, ser cristão em Cristo Jesus não é para qualquer um. É para quem é carregador de cruz, é para quem é expulsador de demônio, é para quem não tem medo de lutar, é para quem não tem medo de pôr a mão no arado. Por isso que a própria palavra diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você pode ter um chamado lindo na tua vida, lindo, mas se você não passar pelo processo da chamada, que é a capacitação, você não vai ser escolhido. Deus pode ter falado aqui, o Espírito Santo pode ter tocado aqui, ó, você tem um chamado de pastoreio, e você vai ser um pastor e usado por Deus, e naquele momento você está, nossa, daquele negócio lá, cheio do poder. Mas aí você vai e cai nisso aqui, ó, consolar os desanimados. Tem pessoas que não aguentam o chamado. Tem pessoas que não conseguem carregar o chamado. Ah, não sei o que, papapá. Semana passada me ligou um irmão lá da África, e ele falou para mim: irmãos, nós estamos passando dificuldades aqui até para comer. Aí eu fico pensando, às vezes você está aqui dentro da cidade de Boteiros, você tem um vizinho que mora do teu lado, você nunca falou de Jesus para ele, ou você quer ir embora lá para a África, para Moçambique, você quer ir lá para a Europa, você quer ir lá para não sei aonde. Eu queria ver qualquer um de vocês, e inclusive eu também, vai ser missionário na França, onde mais de 95% da França já está islamizado. Vai ser missionário lá. O Islã, ele corta a cabeça de cristão. Você já deve ter visto vídeos por aí, né? Alguém já viu? Deve ter visto aí vídeos, né? Dos radicais cortando a cabeça de cristãos. Então, quando você chega perto da pessoa e fala: olha, não desanima não, vamos chegar junto, vamos lá e tal, você está ajudando essa pessoa. Mas também tem aqueles que fazem isso aqui, ó, vai embora. O estatuto da nossa igreja é muito claro: 60 dias sem você vir ao culto, você é desligado do ministério. Se não tiver justificativa, você é desligado aí. Se você não está doente, ou se você não está trabalhando, você está desligado. O que está acontecendo aí que você está andando para lá e para cá? Você está fazendo alguma coisa? Está tranquilo? Amém. Então, o que acontece? Se você empurra o seu irmão para fora, sem antes você falar para ele que Jesus perdoa pecados, o sangue dele pesa sobre você. Pastor, mas o senhor excluiu o fulano de tal da igreja. Claro, teve motivo? Tem. O que a Bíblia fala que nós devemos fazer? Primeiro você vai lá, conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Se ele não te ouviu, chama duas pessoas, conversa com ele. Não te ouviu não? Leva ao conhecimento da igreja. Não te ouviu não? Trata como gentio. Uma maçã podre, ela pode apodrecer as outras 10 maçãs. Não tem como 10 maçãs fazer uma maçã ficar saudável, não. Isso aí é lei de física, de química, sei lá o que é. Não tem como. Existem pessoas, como eu disse, que vêm para a casa do Senhor porque não tem lugar para ir. Chega no domingo, ela não tem lugar nenhum para ir. Então ela vem para a igreja porque ela acostumou. Aí para ela é legal, ela vem, ela vê a Lavina, ela vê o Atos, ela vê o Fih, ela vê o Maciel, vê a Vanessa, abraça todo mundo e tal, e vai embora. Mas quando ela chega na casa dela, é um vazio dentro dela violento, porque ela não veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, ela veio aqui para ver os irmãos. Tem pessoas que vêm para ver a roupa que a Alessandra está usando,
tem gente que vem para ver o vestido que a novo que a Lavínia comprou, tem gente que vem para ver a minha sogra dormir ali, entendeu? Por aí é desse jeito, entendeu? Tem gente que fica andando na igreja igual o Yuri, né? Para não dormir, entendeu? Então é isso aí. Tem gente que vem para fazer um monte de coisa na igreja, mas também tem aqueles que vêm adorar, e é esses que vão levar. Aquele que vem adorar, aquele que vem buscar ao Senhor, aquele que não está interessado em saber o que está acontecendo com o outro na hora do culto. Hora de culto não é hora de contar problema para o irmão, não, gente. Hora de culto não é hora de você estar falando, eu estou passando por um vale, a sombra da morte, não. Hora de culto é hora de adorar. Quando Ana, ela vai, né, com a Eucana para poder sacrificar, ela fica lá ajoelhada na porta, ela faz o sacrifício, fica lá ajoelhada, ela está lá balbuciando. O profeta Eli já não estava enxergando direito. Ele falou, mulher, apaga vocês se vir aí. Ela falou, não, eu não estou bêbada não. Não bebi bebida forte, não. Eu sou uma mulher aflita de coração. Então às vezes você vem para a casa do Senhor aflito de coração, mas você tem que esperar a hora que o Senhor vai falar com você, ué. Porque se você vem para ouvir uma resposta, você vai levar. Se você veio e o seu coração está aflito, o que vai acontecer? Você vai receber uma resposta. Agora você tem que entender também que o tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. Eu não sei que dia que foi aí que nós falamos sobre vozes. Às vezes foi ontem no estudo, às vezes você está ouvindo tantas vozes, é tanto barulho. Eu me lembro de um dia que o Senhor me deu eu não lembro se foi uma visão, que eu chegava na casa de uma determinada pessoa e eu ia conversar com ela, e quando eu ia conversar com ela, aparecia um monte de gente e ficava falando, eu não conseguia falar para a pessoa aquilo que o Senhor havia mandado. Às vezes é tantos demônios soprando no teu ouvido, é isso, aquilo lá, que não sei o que você esquece de ouvir a voz do Espírito Santo, ou você confunde a voz do Espírito Santo. A casa do Senhor, quando você vem para a casa do Senhor, você tem que sair da tua casa e falar assim para você: Senhor, eu estou indo para a tua casa para te adorar, eu estou indo para a tua casa para te louvar, eu estou indo para a tua casa porque eu não quero errar, eu prefiro sofrer com o Senhor, mas eu não quero errar. Eu quero viver coisas grandes que ninguém viveu. Tem pessoas que vivem de experiências dos outros. O fulano de tal, rapaz, ele andou sobre as águas e tal, aquele negócio todo. Mas por que você também não pode andar? Por que você não pode andar? O fulano de tal, ele orou e tal, e arrumou um trabalho, ganhando 100 mil reais por mês, e está lá feliz, rapaz, do jeito que ele queria, ele estudou, ele passou no concurso, e está lá na bênção. Eu lembro dele aqui orando, pedindo ao Senhor para abrir uma porta de emprego. Por que não pode ser na sua vida? As pessoas precisam parar com esse negócio de viver de experiência dos outros. Você tem que ter os seus testemunhos para contar. O simples fato de você acordar de manhã e respirar já é um milagre de Deus na tua vida. Porque tem pessoas que estão, eu e o Marcel fomos fazer uma visita um dia de um amigo nosso, que ele 24 horas por dia tem que usar aquele negocinho, né, Marcel, no nariz. Porque sem aquele negocinho no nariz, um balãozão de oxigênio desse tamanho, se ele não tiver aquele balão de oxigênio, sabe o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre. E você, se der uma puxada aí, tem umas pessoas que tem um nariz puxado, né? Um nariz assim, olha lá, chocolatão, né? Tem um nariz assim, cabeceira, né? Você puxa o ar, meu filho, você enche o seu peito de ar, seu peito está limpo, seu pulmão está limpo. Isso é um milagre. 640 e tantas mil pessoas morreram de Covid e você não morreu. 600 e tantas mil pessoas foram enterradas e tiveram 2 horas para ser velado o corpo lá. Teve gente que a mãe e o pai nem viu.
você está vivo. E você está vivo. Tem gente aí, que pegava a estrada, como eu pegava, porque a gente congregava lá em Poços, e pegava a estrada, eu saía da divisa, passava aqui, pegava minha família para o culto lá em Poços. 2 anos dessa forma. Dia 31 de dezembro de 2017, carro lotado de coisa, íamos fazer o jantar da igreja lá, 7 e pouca da noite, eu me arrebento o carro lá, quase morre minha mulher, com menino, com criança, com tudo, minha mulher grávida de 9 meses, mas o Senhor teve misericórdia. Maciel estava indo para Danone, né, Maciel? Umas 2 vezes lá, quase arrebentou a cara lá também. Umas 2 vezes, né, Maciel? Umas 2 vezes, quase bateu a moto lá. E ele orou na hora que saiu de casa. Ungiu a moto. Mas o diabo é sujo, meus irmãos. E o diabo, ele sabe conjugar só 3 verbos: roubar, matar e destruir. A palavra do Senhor nos diz ainda: evitai, tem antes um pouquinho, amparais os fracos. Quantas pessoas estão fracas? E fracas, irmãos, não quer dizer fraca no físico, mas é fraca espiritualmente. E você sabe o que faz a fraqueza espiritual, irmãos? Falta de alimento. Falta de ler palavra, de comer palavra, de ler, de orar, de buscar a face do Senhor. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós vamos gradativamente nos fortalecendo. E vem um gigante, você derruba ele. Vem outro gigante, você derruba ele. Você vai vencendo. Uma guerra é o final de várias batalhas. Todo dia é uma batalha, irmãos. Vida de cristão é isso aí. Todo dia uma batalha. Toda vez que você sobe lá no monte para orar, você glorifica, você tem uma batalha. Às vezes você está orando, você está lá orando, de repente Deus te lembra uma pessoa lá do teu passado, de 50 anos atrás. E você não sabe por que Deus te lembra, sabe por quê? Porque talvez naquele momento que aquela pessoa está precisando é da tua oração. Então a gente tem que fazer isso, amparar aqueles que estão fracos, mesmo se nós não sabemos quem é. E como que a gente faz isso? Intercedendo, orando uns pelos outros. E sejais longânimos com todos, evitai que alguém retribua o mal a outrem. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Isso aí, irmãos, está lá no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. O cara me deu um tapa na cara, eu vou dar um tapa na cara também. Não, o cara me deu um chute, eu vou dar um chute nele também. Isso aí é lá no tempo, lá no olho por olho, dente por dente. Agora não é mais assim. Nós vivemos um tempo da graça. Segue sempre o bem entre vós e para com todos. Devemos estar sempre em comunhão, alegrando-vos sempre, orai sem cessar. Alguém sabe, pode me dar uma definição de orar sem cessar? Mais ou menos. Alguém tem outra definição? A Pamela falou que é orar sem parar. Mesma coisa que ela falou. Orar sem cessar, amados, é andar em espírito. Às vezes você está andando sozinho na rua, você vai falando com Deus. Eu tenho a mania de andar na rua falando sozinho, mas eu não estou falando sozinho, estou falando com Deus. Muitas palavras, muitas mensagens o Senhor me deu desse jeito. Eu lembro quando eu trabalhava na divisa, eu ia pregando para mim mesmo, daqui lá e voltava de lá para cá pregando para mim mesmo dentro do carro. E Deus me deu muitas palavras assim. Nós precisamos orar sem cessar, sabe por quê? Porque a primeira palavra fala: vigiai e orai. Quando você vigia, você está na posição pronto para não ser atingido. Agora, quando você só ora depois, você já está orando pela consequência do que aconteceu. E o problema é que às vezes a consequência é pesada demais. Às
Às vezes a consequência de um ato é pesada demais. Às vezes você quer trazer para a tua realidade algo que não é para você. Às vezes você vê a Lavínia que dança. Ela tem um ministério da dança, ela dança. Mas às vezes o Atos quer dançar também. Mas acontece que não vai ficar muito legal o Atos dançando, né? Deus tem outros planos para a vida dele. Mas Deus também pode, ele pode dançar, também pode. Lá em Fama tinha um casal que dançava lá que eu nunca vi uma sintonia tão linda. Tanto é que eles são casados hoje. Então, amados irmãos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pastor, não, nossa, arrebentado. Pastor, não estou dando conta, vou parar. Ô pastor, chega, não aguento mais não. A pessoa só murmura. A pessoa não tem um grão de arroz para comer dentro de casa. Aí Deus levanta um irmão lá da paulistana, da igreja paulistana, e leva uma cesta básica lá na tua casa. Irmão, não estou precisando disso não, meu. Não, pode levar para outro, eu não estou precisando não, com orgulho. Soberba. Não preciso. Ô irmão, eu estava passando ali na rua e lá no mercado estava uma promoção de bolacha lá, e eu resolvi comprar umas bolachas para as crianças aí. Ô irmão, quis comprar ontem, rapaz. Ainda é mentiroso ainda mente ainda. Tá passando um vale desgraçado, entendeu? Tá morrendo em pé, mas é incapaz de aceitar a ajuda de um irmão. Que irmandade que é essa? Que irmandade que é essa? Que o irmão não pode ajudar o outro. Se eu souber que o irmão está em dificuldade, tem que ajudar ele aí. Amanhã posso ser eu. Os dias maus, nós já falamos aqui, ele vem para todo mundo. Agora, aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor supre as suas necessidades. Porque a Bíblia fala que nós não vamos ver o justo mendigar o pão. Mas tem gente que quer mendigar. Tem gente que quer mendigar o pão. Tem gente que a pessoa chega lá para ofertar algo na vida dele, ele não quer, ele quer mendigar. Nós já tivemos casos aqui na igreja, gente, de pessoas que vieram, ficaram aqui por um tempo, porque queria que a igreja pagasse a conta de água, que a igreja pagasse a conta de luz, que a igreja desse cesta básica. Nós não temos uma condição financeira na igreja para fazer isso para ninguém não, ué. Nós temos o nosso culto de primícias todo primeiro no dia da Santa Ceia, e é Deus que direciona para onde que vai aqueles alimentos ali. Se uma pessoa chegar perto de mim e falar assim, pastor, ó, eu não estou sem, não tem nada para comer em casa e tal, eu tiro até da minha cesta, eu tiro até da minha conta lá para dar para as pessoas. Não tem isso. O negócio é não deixar a pessoa na dificuldade. Mas nós temos pessoas que querem fazer a gente carroça, quer montar nas costas da gente, quer montar nas costas da igreja, que acha que a igreja é um supermercado, e eu sou o gerente desse supermercado. Ó, eu estou precisando de uma cesta básica, então você se vira aí e me arruma aí. Não é assim não, gente. A gente tem que fazer o bem a todos. A palavra de Deus fala isso, fazendo bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Quem são os nossos domésticos da fé? Aqueles que estão aqui. E nós já vivemos isso aqui. Teve um cidadão, não vamos citar nomes por questões éticas, mas eu quero contar o que o cidadão fez comigo. O cidadão foi na minha casa, sentou lá no meu sofá e virou para mim e falou assim: o negócio é o seguinte, eu tenho um povo que congrega comigo, eu quero saber se o senhor não quer assumir nós todo mundo, porque eu preciso de um pastor sobre a minha vida.
Presta atenção. Que eu preciso de um pastor sobre a minha vida e tal. Eu, minha família, o povo que está lá. Eu falei, olha, nós vamos orar, ué, né? Vou conversar com o meu pastor presidente, se ele autorizar. Amém. Mas tem um detalhe. Eu falei, pois não, irmão, pode falar. Eu quero ficar sendo líder lá do ponto. Nós não quero vir para a igreja, não, né? Eu quero ser o líder lá. Eu quero que o senhor pague meu aluguel, pague o aluguel do salão e eu tomo conta lá. Eu olhei para a cara dele e falei assim, meu irmão, está escrito idiota no meio da minha testa aqui. Não, porque a pessoa tem que achar que eu sou muito idiota, né? Muito trouxa. Isso é proposta que se faça para alguém, gente? Ó, Marcelo, a partir de hoje, beleza? Você vai me dar a mão aqui, mas é o seguinte, você se vira lá na tua casa, não quero saber de você, você vai trabalhar, não te pago, você vai trabalhar lá na fazenda Sertãozinho, gasolina por sua conta, plano de saúde por sua conta, mas nós não vai te pagar um centavo, você vai lá, viu? E aí você se vira. Mais ou menos isso aí, velho. Ele queria um pastor sobre a vida dele, irmãos? Não, né? Ele queria um mantenedor para ele. Tem pessoas que depois que experimentam o poder, elas não querem largar de jeito nenhum. Ela não quer largar de jeito nenhum. E eu fico observando essas coisas, porque é o seguinte, não é porque eu sou o pastor dessa igreja que eu estou acima do bem e do mal, não, irmãos. Tem fraquezas também, tontos também. Às vezes você pensa assim, nossa, meu pastor, né? Ele é pastor da igreja, tanto tempo e tal. Mas vai ver o que eu já passei lá para trás. Vai ver o que eu passo hoje. A minha vida antes de eu ser pastor era uma, hoje é outra, totalmente diferente. Minhas lutas triplicaram. Mas em tudo eu dou graças. Essa semana atrasada me ligou uma pastora lá da Bahia. E ela falou para mim assim, olha, irmão, o Senhor mandou falar para você descansar. Para você tirar quantos dias, senhor? 3 dias, entrar dentro da tua casa e descansar. E orar a Deus. Para quem me acompanha direto no grupo, sabe que já tem mais de um mês que eu estou subindo o monte todo dia. Todo dia eu estou lá. Daqui a pouquinho eu vou sair daqui e estou subindo. Todo dia. Agora, por que você acha que eu estou subindo o monte todo dia? Por que você acha? Só porque é legal ir lá no monte? Para as pessoas verem que eu sou um homem de oração? Não. Eu não preciso subir no monte para orar. Eu poderia orar na minha casa. Só que monte é lugar de clamor. É lugar de gritar. De rasgar o peito para Deus. Então é por isso que eu vou todo dia no monte. Eu fiz um voto com o Senhor que eu iria até o dia 30 desse mês no monte. Depois eu vou tirar os 3 dias que ela falou. E depois eu vou continuar de novo. Sabe por quê? Porque é a oração que mantém uma igreja de pé. Às vezes vocês não têm noção das coisas que Deus mostra para a gente lá sobre a vida de cada um de vocês. E às vezes vocês não estão nem imaginando que nós estamos orando por vocês. Porque vocês podem ver que eu gravo uma oração, jogo lá no grupo, aí eu gravo outra oração, jogo lá no grupo, e depois eu oro sozinho por cada um de vocês. Por quê? Porque às vezes você está passando um momento de dificuldade que você não teve ainda a condição de desabafar com o teu discipulador. E às vezes aquilo que você acha que eu não estou sabendo, eu já estou sabendo, ó. E não é porque alguém contou, não. Porque existe o Espírito Santo. E ele se expressa diante de Deus por você com gemidos inexprimíveis. E muitas das vezes vai ser a oração de alguém que vai estar com o joelho calejado lá orando por você. Às vezes vai ser eu, às vezes vai ser a pastora, às vezes vai ser a Pana, às vezes vai ser o Gabriel, às vezes vai ser o Maciel, às vezes vai... Quantas vezes o Maciel falou para mim, ó, pastor, eu estou orando pela tua vida aí. Quantas vezes, Maciel? O Maciel falou para mim, eu estou orando pela vida do Senhor. Eu, amém, preciso, sou carente da oração dos irmãos. Não sou super-homem nenhum, não. E a palavra ainda diz, não apagueis o Espírito.
Não entristeçais o Espírito. Não deixe faltar o óleo na tua botija, na tua lâmpada. Porque se o Espírito apagar e a tua consciência fechar, acabou, meu irmão. O Espírito Santo, nós estudamos aqui ontem, qual que é a primeira função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado. A partir do momento que ele se apagar na tua vida, como que ele vai te convencer do pecado? Então a gente não pode deixar isso apagar. E como que a gente não deixa? Orando. Buscando a presença dele na nossa vida. É o Espírito Santo que te convence. Não vai aqui, porque isso aqui não é um lugar para você ir. Não entra nesse lugar aqui não, porque aqui você é fraco nessa área, você vai cair aqui. Toma cuidado, é o Espírito Santo que faz com você. Eu costumo dizer que, você já deve ter visto, né? Aquele desenho do Pato Donald antigo, né? Aparecia um anjinho aqui e um diabinho aqui do lado de cá. Vai lá, diabinho falando. E o anjinho falando para ele, não vai não. Mas tem gente que quer ir. Se você sabe que você tem problemas em determinadas áreas, para que você vai lá? Para que você vai andar no caminho torto? Para que você vai andar no caminho? Se você pode andar em linha reta, para que você vai dar volta? Talvez na volta que você está dando, vai ter um laço na sua frente para te jogar no chão e fazer igual aqueles desenhos, né? Aqueles filmes, né? O cara pisou o laço, o cara foi de cabeça para baixo. E aí a tua espada cai da tua mão e você não tem como se defender. E a palavra também diz: não desprezei as profecias, que só pode ser entregue porque está cheio do Espírito Santo. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Isso aqui, meus amados irmãos, talvez as pessoas pensam assim: pastor, mas a Bíblia fala que nós não pode julgar. Não, a Bíblia fala que você pode julgar. Pode sim. Quando você recebe uma profecia, a igreja julga a profecia. Ela julga. Aí a pessoa chega aqui: assim diz o Senhor, vou construir uma ponte na sua cabeça. Mas como assim? Assim diz o Senhor, eis que o seu princeso está chegando. Mas o Maciel é casado com a Vanessa. Que raio de princesa é esse? Eis que não sei o que, da batatinha, não sei da onde, que não sei que você comeu há 25 anos atrás. Aí você não vai julgar isso? Pessoa chegar perto de você e falar: negócio é o seguinte, assim diz o Senhor, você vai morrer daqui 5 minutos. Se uma pessoa entregar uma profecia dessa para mim, eu sentir que é de Deus, na hora, peço perdão a Deus dos meus pecados, que eu quero subir, quero ser salvo. Então você tem que saber julgar. Mas como que eu vou saber que é de Deus? O Espírito que habita em você tem que ser o mesmo Espírito que habita em mim. Porque senão vai haver um conflito aí. Eu já vi pessoas recebendo profecias que nunca se cumpriram. Profecias que a pessoa chegou aqui e fez e tal, e tal, e pai, falou meia hora. E não se cumpriu. E a pessoa ficou frustrada. E a pessoa desviou. E a pessoa voltou para o mundo, sabe por quê? Porque ela falou assim: eu fui lá, me entregaram um monte de coisa lá, nada daquilo que aconteceu na minha vida. E eu vi o pessoal pulando, gritando, não sei o quê, e nada daquilo aconteceu na minha vida. Eu costumo dizer uma coisa, e eu sou muito reticente com relação a isso: profetizar para quem você conhece a vida é difícil, irmãos. Porque o próprio profeta, ele fica com receio de entregar. Eu já contei uma história para os irmãos aqui,
Do dia lá do rapaz, que era meu amigo. Deus me deu uma visão com ele numa cadeira de roda, acorrentado. Só que o cara é meu amigo demais. E conhece minha vida pra caramba. E eu conheço a vida dele demais da conta. E eu fiquei naquele negócio, meu Deus, entrega ou não entrega? Entrega ou não entrega? Entrega ou não entrega? Meu Deus, não, isso é carne, isso não pode ser, não. E eu sentado lá do púlpito, assim, a missionária pregando. Eu, em pensamento, eu falei com Deus, Senhor, se for para me entregar, o Senhor me dá uma confirmação aqui agora. A missionária, na hora, virou a mão para minha cara e falou assim: o profeta, quando recebe, tem que entregar. Aí é Deus, irmãos. Agora, entregar algo para quem você sabe da vida da pessoa é complicadíssimo isso. É complicadíssimo isso. Por isso que nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Quando você recebe algo que tem que reverberar no seu coração. Nossa, cara, Deus falou comigo de um jeito. Quando você recebe algo que é de Deus, aquilo te toca mesmo, aquilo fala com você. Abstém-se de toda forma de mal. Toda forma. Tudo o que é mal, aparta da tua vida. Tudo que é mal. Se você mente, para de mentir. Se você rouba, para de roubar. Se você é orgulhoso, para de ser orgulhoso. Se você é uma pessoa que é estelionatário, para com isso. Se você é uma pessoa que vem para a igreja só para ver a roupa dos outros, para com isso. Abstenha-se do mal. Porque aonde o mal está, o Senhor vai entrar ali em duas situações. Ou para arrancar o mal, ou para cortar a cabeça do mal. O mal advém do diabo. Então, se você tem pensamentos obscuros, pensamentos lascivos, você não pode ver uma mulher na rua que já cresce os olhos, você não pode ver um homem na rua que já cresce os olhos. Abstenha-se do mal. Existem situações que, se você cair, dificilmente você vai levantar de novo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lavem suas vestiduras no sangue de Jesus e seja irrepreensível. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem nos chama, irmãos? Quem que nos chama? Quando você vive na prática do mal, olha lá, a questão do fraco, do desanimado, daquele que vem para a casa do Senhor, mas fica aí de bobeira. E nós pregamos sexta-feira sobre o que? O arrebatamento. E eu tenho para mim que os que mais vão sofrer serão os desviados. Sabe por quê? Porque vou pegar a nossa marinha aqui, né? Vou pegar a marinha do professor. Vamos lá. É impossível que os diabos que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram. Parou. E? Recaíram. Parou. Vem ó. E? Recaíram. Sejam. Outra vez Parou. Parou. De novo. De novo. Para. Pois assim. Voltar no primeiro, viu? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quem que traz a luz para nós? Cristo. E provaram o dom celestial do amor de Deus. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, passa. E provaram a boa palavra
Deus e os poderes do século futuro tiveram sonhos, visões, revelações, viram, contemplaram, viram anjos, viram os poderes do século futuro, onde nós vamos estar quando o Senhor passa, e recaíram, voltaram atrás, voltaram para o mundo, abandonaram o Senhor e preferiram as concupiscências da carne, preferiram ficar no mundo que jaz do maligno. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Por que é impossível? Porque eles abandonaram o Espírito Santo. Entenderam por que é impossível? Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, se ele abandonou o Espírito Santo, ele não tem como ele arrepender. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam ou crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, amados irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, aonde Jesus entra, ele tem que ser notado. Todo mundo tem que olhar para você e ver o brilho de Jesus em você. Todo mundo tem que olhar para você e ver que Jesus transformou a sua vida. Todo mundo tem que olhar para você que antes você era um moribundo, vagabundo no mundo, mas hoje você é filho de Deus. Filho. Você não é bastardo, você é filho de Deus. E aí, nós vamos voltar só um pouquinho aqui atrás, para a gente poder dizer o seguinte. Abre aí, Tessalonicenses 5,18. Põe para mim aqui, Gabriel. Tessalonicenses 5,18. Olha lá. Em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Você não está aqui simplesmente para olhar a roupa do irmão, para sentar nessas cadeiras. Você não está aqui para poder limpar a igreja. Você está aqui para adorar. E em tudo dai graças. No momento da dificuldade, dai graças. Salmo 23. Em tudo dai graças. Está na dificuldade, dá graça. Está na luta, dai graças. Está feliz, dê graças também. Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora presta atenção. Há uns dias atrás eu estava vendo uma ministração e pegaram lá na tradução do grego no original. E aí aqui fica assim, ó. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não me faltará na angústia, não me faltará na falta do que comer, não me faltará na falta da saúde, não me faltará em momento algum. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, que a palavra fala que na concha das suas mãos cabe toda a água do oceano, dos oceanos. Eu acho interessante quando Jó ele começa a debater com Deus. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não sei o que lá mais. Ah, mas não sei o que. E Deus vira para ele e fala assim: ô Jó, onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu criei o sol? Onde é que você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? Deus estava falando isso para um homem que ele mesmo disse que era íntegro, reto, fiel, temente a Deus. Fica de pé no teu lugar aí. Aleluia. Se você, amado irmão, tem no seu coração a certeza da sua salvação, saiba de uma coisa: quando a certeza vem ao nosso coração, a gente começa a viver coisas tão bacanas, coisas tão legais, que a própria palavra fala que não chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nessa noite o convite que eu faço para você é declarar o seu amor a Deus. Sabe para quê?
para que você possa viver isso que ninguém viveu, isso que não chegou no coração de ninguém. Ah, mas como que eu é engraçado que quando um casalzinho novinho, né, começa a namorar, nossa, meu amor, pra cá, eu te amo, pra lá, que não sei o que e tal, e não sei o que, meu neném, meu cuticute, meu chuchu. Mas engraçado que para Deus não fala, né? Uma vez eu mandei um vídeo, mandei para algumas meninas aqui da igreja, e a moça falava o seguinte: a única pessoa que morreu de amor por você foi Jesus. A única pessoa que morreu de amor por você foi Jesus. Mais ninguém. Por que você não faz uma declaração de amor para o Senhor? Talvez você gasta tanto tempo falando tanta bobagem, gasta tanto tempo brigando com a tua mulher, brigando com o teu filho, brigando com não sei quem, falando isso, falando aquilo. Por que você não para? 5 minutinhos, faz uma declaração de amor para o Senhor. Quem sabe essa vai ser a sua primeira declaração de amor ao Senhor. E talvez também, quem sabe, vai ser a última, né? Porque talvez Jesus volta daqui a pouco, né, Alessandra? Talvez Jesus volta daqui a pouco. Se você for herdeiro do céu, assim como eu creio que eu sou, sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Quando tiver 1 bilhão de anos que nós estamos na eternidade, nós vamos estar conhecendo a Deus. Com 10 bilhões de anos da eternidade, nós vamos estar conhecendo a Deus. A eternidade inteira nós vamos estar conhecendo a Deus. E eu acho interessante que os anjos, eles ficam lá, né? Os serafins ficam lá, e eles não ousam olhar para a face de Deus. Eles têm 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 para voar e 2 cobrem o rosto. E aí a palavra fala que eles ardem em fogo. E eles estão lá o tempo todo: santo, santo, santo é o Senhor, o tempo todo. Agora eu te pergunto, nós não sabemos quantos bilhares de anjos que existem. Nós não sabemos quanto. E eles estão o tempo todo, desde quando eles foram criados para isso. Para adorando. Agora você tem a oportunidade de fazer isso espontaneamente. Espontaneamente. Sabe por quê? Porque o que era de Lúcifer, Deus arrancou dele, quando jogou ele para essa terra, e deu para você o poder da adoração. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Glorifica o Senhor. Se a sua boca está cheia de cimento, você não consegue dar um glória a Deus, dar uma marreta aqui agora, vão quebrar seus dentes, sua boca, para poder abrir a sua boca, você dizer: santo é o Senhor. E você dizer com o teu coração, com a tua alma, com o teu espírito, você falar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Pai. Eu tenho essas falhas aqui e tal, mas eu estou aqui, porque eu sei que aqui é o pronto-socorro das almas. E eu te amo, Pai. Eu quero dizer para o Senhor que eu te amo e que eu não consigo viver sem o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.